Pessoas queridas do meu coração, estou aqui para falar da G-Round. A G-Round, pessoas, está patrocinando o canal já faz um ano, tá dando uma força incrível para nós aqui. E eu quero falar deles para vocês, porque vocês, pessoas, podem ganhar coisas muito legais, pessoas. Olha aqui, ó. Podem ganhar coisas maravilhosas só de participar da plataforma. A G-Round é uma plataforma que vai várias produtoras independentes, sabe? Vários jogos que estão lá na plataforma e você pode ser um dos primeiros a começar a jogar, e tudo que eles querem é que você deixe uma análise. Você vai lá, deixa uma review, comenta do jogo, né? Você joga tudo, dá uma olhada, mostra a sua experiência, e aí você vai lá e participa enganjando na plataforma, deixando um comentário, uma avaliação, e aí com isso você vai juntar pontos, e esses pontos depois você troca por produtos, molecada. Não é sorteio, é você juntar os pontos e já trocar, e eles mandam pra todo o Brasil. Eles estão fazendo tudo legal e tudo bonitinho, e o principal, vai ajudar um monte de jogos independentes a terem feedback, a terem pelo menos alguém falando, sabe, comentando, deixando uma análise, para que esses jogos melhorem e virem jogos excelentes para você e outras pessoas poderem aproveitar aí na internet. Então, pessoas, conheçam a plataforma da G-Round, ela é maravilhosa, vai lá, dá uma força também, e vocês indo, vocês dão uma força aqui pro canal, molecada. Cada vez que vocês vão lá, mais o pessoal da G-Round gosta de nós aqui e mais mantenha esse canal vivo, molecada. Então, muito obrigado já por terem ido. Esse ano foi maravilhoso. E vocês podem ir, pessoas, e adquirir, ó. Eu vou abrir pra vocês verem como é que é. Se liga, molecada, caixa aberta, ó. Não é de mentira, não é zoeira, não é prop, ó. Olha aqui, ó. Tô abrindo, ó, o fonão brabo que tem aqui dentro. Fone de verdade. Caramba, molecada, ele é mega isolado, eu não tô escutando nada. Tanto que ele tem na característica da caixa aqui, né, ó. Ele é, ó, noise canceling. Ele cancela o barulho de fora. Caramba, esse fone é muito bom, molecada. Molecada, não, fala sério. Você pode juntar os pontos no site e trocar por um fone maravilhoso desse. Caramba, o fone é muito bom. Eu vou usar agora, a partir de hoje, nos vídeos. Vá agora, pessoas, e confere a G-Round na descrição, que os caras é brabo. Atendendo a vários pedidos e finalmente consegui a autorização. Que é complicado, molecada. Eu não posso simplesmente sair fazendo vídeo assim, ainda mais de alguns vídeos que é assim, é complicado. Eu vou explicar pra vocês. Volta tudo. Atendendo a vários pedidos, a gente tá nessa série de analisando teorias, né? Vendo que as galeras, né? O que as pessoas... Atendendo a vários pedidos, e a galera mandou aqui pra mim a confusa história de FNAF do Linkzinho. Eu tenho que, antes de começar, eu tenho que dar um disclaimer antes. Primeiro, link do canal, do vídeo do Linkzinho aqui na descrição. Segundo, eu vou pausar várias vezes pra comentar, né, e ver o que ele tá falando, e ver o que eu penso e tudo mais, né, com o conhecimento de Five Nights at Freddy's que a gente tem aqui. E também quero falar outra coisa. Eu conversei com o Linkzinho, todo mundo tenta conversar, procurar autorização, tudo. E eu conversei com o Linkzinho e ele falou que ele tem vergonha disso aqui. Então já começa que ele tem vergonha dessa teoria aqui. Ele fez na época porque eu acho que vai lembrar o Mike Bot de novo. Mike Bot, caso você não lembre, é a criança chorona sendo Michael Afton. Então, como muita gente tem vergonha dessa teoria, e ele mesmo falou, cara, não gosto desse vídeo. Ele falou, cara, vê outros vídeos, tem vídeos muito melhores. Se vocês quiserem, pode mandar outros vídeos dele, que vocês quiserem. Ah, Cor, dá uma olhada nesse aqui então. Que aí, ou talvez eu vou ver com ele, ó, manda o melhor vídeo que você tem aí. E aí a gente pode dar uma olhada, uma analisada nas teorias e tal que ele trouxe. Tem Yuminique, eu sei que ele trouxe Yuminique, é outro jogo que eu gosto bastante, eu já trouxe no canal faz muito tempo, a história, explicando tal, tudo que tá acontecendo. Mas vamos lá, a confusa história de FNAF. Vamos pra Five Nights at Freddy's, vamos ver o que vai acontecer. Mas antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, confusa história de FNAF, 3, 2, 1, foi. E quem diria que depois de dar uma relotada bem grande e falar que eu nunca ia fazer vídeo de FNAF, aqui estou eu, fazendo vídeo de FNAF. Pois é, eu sou meio contraditório mesmo. Eu também... Todos somos. Eu achei que eu nunca ia fazer vídeo de FNAF, eu comecei a fazer, não parei mais. Opa, fala aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos a um vídeo de Five Nights at Freddy's. Pois é, não é bem uma teoria, não é bem uma timeline, mas ainda assim, um vídeo de Five Nights at Freddy's. Creio eu que depois da votação... Peraí, não é teoria, não é timeline, é o quê então? Nossa, agora que eu vi 37 minutos. São muitos de vocês. Nós vamos ficar um tempo aqui. Five Nights at Freddy's, e uma opinião ficou meio errada sobre mim em questão à série. Afinal, muita gente achou que eu não ia fazer porque eu não gostava de Five Nights
at Freddy, porém não. Quem conheceu o meu canal antigo, que foi deletado há uns anos infelizmente, sabe que eu joguei todos os Five Nights at Freddy e sempre fui fã de toda a franquia. Fui um grande fã, afinal de contas Five Nights at Freddy de uns anos pra cá foi um jogo que reinou nas teorias no YouTube, e como um cara que faz teoria no YouTube, até hoje, né? Eu sempre gostei bastante dessa série. Porém, por muito tempo eu fiquei também, lutando quanto a fazer um vídeo. E eu também era da mesma época, tanto pelo fato de que depois de FNAF 6, pra mim a franquia tinha acabado, mesmo que todo mundo acreditou, mais né, que ia alguma coisa, acabar. eu não ia ter interesse em dar uma olhada. Tanto é que eu não dei uma olhada em FNAF Help Wanted por muito tempo depois que lançou, e justamente também porque muitos youtubers já tinham feito suas teorias na internet e o jogo todo já tava desvendado. Então eu pensei, poxa, eu vou fazer vídeo sobre o que de FNAF? No entanto, todas as minhas outras teorias também são sobre jogos antigos, e muitos deles também que já foram revelados. Eu só fiz a minha visão da história, e mais precisamente hoje de manhã eu dei uma olhada em FNAF Help Wanted, e aí o meu amor pela franquia voltou, porque eu amei o jogo, eu amei o jogo. Glitchtrap é meu novo animatronic favorito. Animatronic, entre aspas, né? Então, tendo dito isso, vendo FNAF Help Wanted, eu fiquei com Help Wanted é uma existência mesmo, de que FNAF ainda não tinha acabado. O jogo ainda vai se expandir mais, o Scott ainda vai fazer novos jogos pra expandir cada vez mais essa franquia. Então eu pensei, por que não fazer... Mal sabíamos que Security Breach iria existir depois, ia ser o que foi. Um vídeo pra poder dar um início a alguma sériezinha de vídeos de FNAF que vocês possam pedir aqui no canal, algum tipo de teoriazinha específica que talvez vocês peçam. No entanto, pra isso, primeiro eu precisava que vocês, óbvio, soubessem qual que é a minha versão da timeline de FNAF, ou seja, da linha do tempo. Então esse vídeo não é uma teoria, muita coisa aqui já foi revelada, praticamente tudo aqui já foi revelado. No entanto, essa é a minha versão da ordem de acontecimentos de FNAF. Caso você não conheça Five Nights at Freddy, primeiro, eu sei lá, eu acho que você nasceu ontem, ou no mínimo você não tinha internet até ontem, né? É bizarro que Five Nights at Freddy's já tem 8 anos, e eu vejo que tem, assim, muita gente nova, assim, muita criança que tipo assim, cara, acho que quando o FNAF lançou tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, hoje tem 10, 11, e teve gente que quando acompanhou na época que tinha 10, 11, hoje já tem 18, 19, meu Deus do céu. Porque... Mas caso você não conheça FNAF, eu vou contar todos os acontecimentos aqui com spoilers, tanto dos 7 ou 8 jogos no caso que tem, e também contando com os livros que lançaram aqui. Link, você deu uma olhada em todos? Sim, eu já li todos, na época que lançaram. Eu tô pensando em fazer então, o resumo daqueles 3 ali. Pra linha do tempo, né? Que eu nunca fiz. Timeline, então vamos pra linha do tempo. Que é o Twisted One, isso é antigo na história, mas a gente sabe que FNAF não segue exatamente aquela linha de que um jogo vem depois do outro, aquele clássico estilo de jogo de mistério. E principalmente FNAF não segue nem mesmo uma cronologia de jogos desarrumados, tipo, o 3 vem antes do 2, sei lá o que. Não, nós temos uma ordem de acontecimentos que acontecem em FNAF, porque tem minigames que acontecem no 2, que na verdade eles não encaixam com a linha do tempo do que tá acontecendo no 2. Então a gente vai seguir por... Eu acho que eu já vi aquela linha do tempo ali. Acontecimentos, e principalmente, qual que é o primeiro acontecimento na linha do tempo de FNAF? Nós sabemos que o primeiro acontecimento é a criação da Fredbear Entertainment. Então, eu ia dar já uma pausada aqui, que a gente tá refazendo, né? Eu tô falando, a gente tá produzindo aquele vídeo enorme que vai pegar e contar tudo de Five Nights at Freddy's, tudo na ordem e tal certinha. O que a gente começou a analisar, parece que na verdade o primeiro evento mesmo de Five Nights at Freddy's é o nascimento do Michael Afton, que é aquele, o Restless, lá, o vampiro lá do Sister Location. É antes de criar Fazbear Entertainment na vida. Mas tudo bem, não tem problema começar com Fazbear Entertainment também, não tem problema. Uma pequena empresa que foi fundada com 2 sócios, eles que seriam William Afton e Henry. Esses que são 2 personagens muito importantes para a história, sendo o Henry o cara que é o pai da Puppet, da garotinha que viria a ser morta depois de virar a Puppet. E é claro... Disclaimer, Charlie Charlotte é o mesmo nome, eu que tava Biluteteia, é um apelido pra Charlotte. William Afton sendo o cara que futuramente ia matar as crianças, se tornar o Purple Guy e depois se tornar o Springtrap e morrer no final da história. Ambos abrem a franquia de restaurante que possuem, é claro, algumas filiais. Que o Harry também não tenha morrido, né? As datas exatas da abertura desses restaurantes, eu vou citando eles um pouco mais pra frente. No entanto, o que nós sabemos de início é que existia a Freddy Fazbear Pizzeria, aquela que é tão famosa do primeiro jogo, e nós sabemos que lá temos o primeiro acontecimento de verdade da nossa linha do tempo, o assassinato das 5 primeiras crianças. Não também.
O primeiro evento é Fred vs Family Diner e quem morreu primeiro foi a própria Puppet. Eu sei que muitas teorias de outros youtubers falam que o primeiro acontecimento da timeline é a morte da garotinha que viria a se tornar a Puppet, já que é ela que revive os animatronics, porém aqui não. Nós vamos fazer um pouquinho diferente porque eu mesmo não acredito que essa versão funcione bem e tudo mais. Tanto é que eu já fiz uma teoria disso uma vez e me refutaram nos comentários há uns anos atrás. Fiquei bem triste, mas... Do quê? Da Puppet? Não, mas a Puppet encaixa perfeitamente, pô. Não tem como ser 5 crianças. Só porque tem a fala lá da Withered Chica na Ultimate Custom Night, a linha do tempo não funciona, não tem como. Pra Withered Chica poder falar, ela tem que ter tido a alma dela antes. Não tem como ela ter recebido depois. É isso que a galera não tá parando pra pensar. Ela tem que ter recebido a alma antes pra ela poder sequer falar alguma coisa. Pra ela poder ter aquela fala, tem que ter uma criança dentro dela. E pra ela ter uma criança dentro dela, quem colocou foi a Puppet. Então a Puppet já tava amaldiçoada, já tava assombrada. Então, pra ela tá amaldiçoada, assombrada, ela tem que ter uma criança também dentro dela. Então, obviamente, então criança morreu primeiro, né? Que colocou no corpo da Puppet. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, nós temos o primeiro acontecimento, então. William Afton usando uma daquelas primeiras roupas dos animatronics, né? Que nem é realmente igual o Mr. Léo. Não igual, mas... era um animatronics direito ainda, era um cara fantasiado. Ele pega a roupa do Spring Bonnie, atrai as crianças para aquela sala secreta nos fundos da pizzaria, que fica sempre fechada, e lá ele mata 5 crianças, onde nós não sabemos qual foi a ordem de morte das 3 crianças ali do meio. No entanto, nós sabemos que a primeira criança que morreu foi a Chica. É bem fácil deduzir. Sim, isso foi em 85, na verdade. Isso se nós pegarmos um pouco de diálogos de outros games, principalmente da Ultimate Custom Night, que é aquele jogo que lançou de FNAF, que é tipo um desafio. No entanto, ele tem absurdamente muitas coisas reveladoras nas frases dos personagens. E o último a morrer foi uma garotinha chamada Cassidy. Esse nome não pode ser encontrado nos jogos, apenas nos livros. E se você fizer uma pá de puzzles ali dentro dos livros, sim, o Scott consegue esconder coisa até dentro de livro. Que era pra complementar mais ainda o que ficou faltando dos 4 primeiros jogos, né? Tem um caça-palavras dentro de um dos livros onde você consegue encontrar várias vezes o It's Me, que é menção ao Golden Freddy, e dentro desse caça-palavras você consegue encontrar o nome Cassidy, que é o nome da garotinha que morre e vira o Golden Freddy. Essa que é citada dentro da Ultimate Custom Night como a pessoa que o William Afton não deveria ter matado, porque essa mina aqui, vocês vão ver depois, isso aqui é uma criança vingativa, cê é louco. I am remade, but not by you, by the one you should not have killed. Uma coisa que eu acho importante citar é que muitas pessoas que não leem os livros não... tá até Fred vs Family Diner ali no fundo. Tipo, por mais que seja uma fanart da Pink Pills, a Pink Pills ela é a artista oficial de FNAF. Ela é contratada pelo próprio Scott Calton. Tem concepts que ela fez já, por exemplo, de Glamrock Baby, que ela falou assim, eu quero fazer e tal. Tem autorização do Scott pra fazer. Ela vive fazendo concept pro Scott Calton. E isso aqui não é não é autorizado do Scott e tal, mas ela tem permissão pra fazer. E o Scott Calton nunca reclamou disso, por exemplo. Tá lá, Fred vs Family Diner, pô. Não sabem, jovens, é que o William Afton é um personagem com bom desenvolvimento dentro dos livros. E é claro, a gente sempre se pergunta, mas eu nunca vi ninguém falar muito sobre isso nos vídeos, que é tipo, por que o Afton mata as crianças? Então, a justificativa é de que ele é ruim. Ele fala, nossa, Corey, mas ele queria salvar o filho dele, que não sei o que. Não, cara. Não, ele já tinha matado a Charlie antes. Pra ter acontecido o que aconteceu, a Charlie já tinha que ter morrido já. Senão não funciona. Não funciona, não tem como. Pra justamente justificar que o Henry sai da empresa e o William Afton começa a cuidar de tudo. Ele se veste de guarda, ele veste os caras, ele é o empresário, ele tenta levantar as coisas e tal, e aí o filho dele morre, pô. Aí só depois que ele pega, e aí ele descobre, né, na roupa do Fredbear, muito provavelmente, que ele viu talvez os vestígios do filho dele. Aí, então peraí, que acho que vou tentar matar as crianças e botar dentro dos animatrônicos e ver o que acontece. E aí a primeira que ele mata é a Chica, né, que depois viria a ser a Withered Chica. Mas enfim, vambora. Do nada, assim, ele tá lá, a pizzaria tá indo certo. Ele é ruim mesmo, ele é ruim. Gente, nos livros ele é descrito como psicopata, não tem o que fazer.
Ai, Corey, mas não adianta. Você tá indo contra os livros. Você tá indo contra os livros, você tá indo contra o Ultimate Guide, você tá indo contra tudo que o Scott Calton escreveu. E acreditando numa fanfic. Ai, mas o William Afton é o filho dele. Não tem nenhum momento isso falando. Não tem nenhum momento em nenhum lugar falando que foi a droga do filho dele. Não tem! Eles têm robôs, eles têm um monte de coisa legal. Aí do nada, vou matar 5 crianças aqui porque eu quero. E vou esconder o corpo dentro do animatronic também porque é isso que eu quero fazer, não tem essa. Não, é porque ele queria buscar a imortalidade. Ele queria buscar a vida eterna, é isso. Afton, dentro dos livros, ele é um pouco mais bem desenvolvido, digamos assim, tendo um objetivo por trás das suas ações. Ele que foi sempre obcecado em relação a dar vida real aos animatronics, obcecado com vida após morte, e após descobrir que dava pra fazer isso mesmo, quando ele vê os animatronics que ele matou a criança e a criança reencarnou no bicho, ele nota que então talvez ele pudesse alcançar imortalidade. Então sim, ele começa a trabalhar dentro dos livros por imortalidade, tendo um objetivo real. Ele é tipo um vilão clássico de histórias que queria ser imortal e dominar o mundo, tá ligado? Mas ok. Dominar o mundo nem tanto, mas só ser imortal. Seguindo a timeline, após a morte de 5 crianças, o restaurante da Freddy Fazbear Pizzeria não consegue sobreviver por muitos Fazbear's Family Diner, por favor. Esse aí que você tá falando é do final de 85. anos e acaba por se fechar assim. E claro, antes que vocês falem que eu esqueça, a gente tem uma menção disso da Freddy Fazbear não aguentando e fechando depois, naqueles relatos lá que a gente tem em FNAF 1 que ficam escondidos. Isso aí é do FNAF 1, né? Em 93, isso aí. Vou usar alguns easter eggs também aqui dentro do vídeo pra poder dar menção às coisas que eu falo. Mas isso aí, esses incidentes que estão sendo relatados, não é os incidentes que estão rolando no FNAF 1. Eu acredito que seja já alguma coisa que vinculou a Freddy Fazbear Pizza dos assassinatos do FNAF 2 ainda, que aconteceu no passado. E aí só agora que, tipo assim, a galera tá sendo sendo convencida que a principal suspeita da morte das crianças tem algum vínculo com a Freddy Fazbear Pizza de alguma forma. Ou seja, os investigadores na época, que já tava rolando desde o FNAF 2, eles chegaram nessa conclusão, e aí talvez o jornal começou a publicar isso em 93, principalmente porque a pizzaria foi reaberta em 93, que é a pizzaria do FNAF 1. E é claro, depois que isso acontece, né, a Freddy Fazbear Pizzaria fecha alguns anos depois, e depois de alguns acontecimentos, por enquanto, Afton e Henry ainda estão trabalhando juntos, então Não tão, não. Afton fica meio que sem uma fachada pra poder matar criança escondido, e isso força ele a abrir uma pizzaria própria depois de tudo que aconteceu, esta que é conhecida como Circus Baby Pizza World, esta que não... Da onde é isso aí? Ah, interpretação por Miss Purple. Eu conheço essa Miss Purple. Eu lembro da época da UCN dessa Miss Purple aí. Mas... memes? Eu não... Não sei da onde tiraram isso aqui. Não, ela não aparece em nenhum jogo. E não, ela também não é a coisa que aparece em Sister Location. Aquilo ali é outro negócio, outra coisa. Circus Baby Pizza World apareceu apenas em um teaser do Scott Calton, que mostra, tipo, uma pizzaria que realmente existiu, porém somente durou um dia. Vocês lembram que a Baby tem uma fala dessas no jogo Sister Location? Onde ela fala, eu já estive em um palco uma vez, mas só durou um dia. Circus Baby Pizza World foi um restaurante feito aparentemente com um orçamento menor, contendo inicialmente apenas um animatronic, que é a própria Baby. Ela que já tinha sido exclusive com aquele ganchinho ali, né, que tem um pequeno propósito de matar crianças, né? Assim, o Afton poderia fazer ali o seu trabalho sujo e realmente colocar a culpa nos animatronics, sem ter nenhum tipo de culpa sendo jogada nele depois. Afinal de contas, a gente vai ver mais pra frente que sim, ele realmente começou a ser acusado pela morte das crianças, e isso deu ruim mais pra frente. Ah, mas só no FNAF 1. Muito mais pra frente. Bem, nessa parte da história a gente também já pode introduzir a lógica de que William Afton, tinha 3 filhos também. Ele tinha uma filha, um filho mais novo, Michael Afton, e também... Ah, isso aí do FNAF World. Tinha um filho mais velho, que é aquele gurizão que mata o irmão dele praticamente no jogo. Jogo do Five Nights at Freddy 4. Ele tinha esses 3 filhos e especificamente sua filha mais nova gostava muito da animatronic Baby, coisa que a gente vê muito acontecendo no Sister Location, ela querendo muito que o pai dela deixe ela brincar com o animatronic enquanto ela tá fazendo, falando, olha pai, ela consegue fazer balões, etc. E o pai dela nunca deixando ela chegar perto do animatronic, porque óbvio, ele tinha aquele pequeno mecanismo secreto para poder matar a criança, né, e ela era uma criança, então alvo fácil. Porém, mesmo assim, isso não funciona e
não dá certo. No primeiro dia de abertura do Circus Baby Pizza World, sua filha provavelmente estava ali presente, e ali o pai dela provavelmente se distraiu com alguma coisa, foi pra algum lugar, ela vai lá, mexe no animatronic, e aí, né, ela morre. Um bônus de easter egg, inclusive, que eu acho bem interessante, é que a Baby foi criada com olhos azuis aqui nesse minigame. Ela só fica com olho verde depois que ela mata a filha do William Afton, afinal de contas a garota tinha olhos verdes. Isso é meio que uma referenciazinha pra poder mostrar que a garota agora reside dentro do animatronic. E esse acontecimento da Circus Baby Pizza World, obviamente, é uma tragédia. O restaurante fecha um dia depois de ser aberto. Pois é, William, né? Os planos parecem que não tá indo muito bem, né, viado? Além do restaurante fechar, a animatronic Baby é mandada para um subterrâneo, em algum lugar provavelmente próximo, ou talvez no subterrâneo do mesmo lugar. E esse acontecimento, entre aspas, é o que origina grande parte das coisas que rolam em FNAF 4. Oi? Jogo onde o nosso protagonista é o outro filho mais novo, Michael Afton. Ai, caramba, essa teoria foi pancante em 2020, não foi? Essa teoria foi um absurdo em 2020. Putz, 2019, 2020 era toda hora Michael Bot. Toda hora a galera inventou da cabeça, tentaram reescrever FNAF e o grande responsável disso é o Matt Pat. É, o Matt Pat, não tem como. Ele é o cara que na verdade não é nem o Matt Pat. Eu já falei várias vezes, o Game Theory, ele tem um grave problema, que ele pega coisas de tudo que é lugar e junta num bagulho só. Isso é problemático porque as teorias têm coisa que às vezes não faz sentido, mas de novo, encaixa pra tentar fazer sentido. É tipo assim, eu quero ter uma ideia. Michael Afton é um robô. Eu vou pegar tudo que eu puder pra provar que o Michael Afton é a droga de um robô. Sendo que ele não é. Ele não é e nunca foi. E aí, dando outro paralelo, mas por que não tem a Elizabeth então? Por que ela não aparece no FNAF 4? Não sei. Não sei. Não é pra ela aparecer no FNAF 4. Não é pra ela aparecer no FNAF 4. Eu não sei onde ela tá. Não sei. Tem o quarto dela, mas... sendo que, parando pra pensar, só tem 2 quartos no FNAF 4 ali, naquele minigame. E talvez não seja nem a representação real da casa. A gente não sabe. A gente não sabe. E aí, tipo... eu acho que a representação mais fidedigna, vamos por assim, na época que tinha as 3 crianças, é justamente o minigame do Midnight Motorist, onde tem o quarto da criança chorona, e muito provavelmente ficava com a Elizabeth, e aí tinha o outro quarto que era do Michael Afton e outro quarto que era do pai. E aí, tipo assim... aí depois no FNAF 4 teve o quarto separado. Ah, mas teve a Mango pra representar a Elizabeth. Vocês escolhem, gente. Ou é a Baby que representa a Elizabeth, ou é a Mango que representa a Elizabeth. Não dá pra fazer um dos dois, pô. E na droga da história que a gente conhece, é ou Elizabeth Baby ou Elizabeth Mango. Ai, Cor, mas aí só vai representar. Não é assim que o FNAF funciona, gente. Vocês sabem disso, pô. Não é assim que funciona. Eu não posso incorporar um outro animatrônico pra outra pessoa do nada, simplesmente. Ai, mas é só pra falar que ela foi quebrada. Não interessa. Não é assim que funciona, velho. Não é assim que funciona. Tipo, é a mesma coisa eu falar, olha lá, ó. Tem lá a sombra do ruim ali, ó. É pra representar que é o ruim. Calma. Calma. Se for pegar, por exemplo, o Shadowbone e é pra representar o William de alguma forma, tudo bem. Mas eu falo, tipo, eu vejo um animatrônico, sei lá, que nem a mesma coisa falar, o Balloon Boy tá representando o jogador. Vamos pôr assim, um bagulho que você fala, tá representando por quê? Porque eu quero. Pô, cara, não é assim tanto que funciona, você tem que ter uma base. E aí, de novo, a base da Mango tá ali toda quebrada no quarto. Para representar a Elizabeth é em base no quê? Ah, é base do que a Baby matou, mas não quer dizer que quebrou a criança. A criança virou a Baby. Falou que a fusão foi perfeita. Ah, mas ela morreu, que não sei o que. Não interessa. Não é assim que funciona. E outra, se o William Afton tá trabalhando num lugar,
Como que ele simplesmente dropou aquele lugar e tá trabalhando em outro? E é isso que eu fico impressionado. A galera coloca muito poder no William Afton, como se ele fosse um deus, assim. Como se ele fizesse 15 bilhões de coisas ao mesmo tempo. E não é assim que funciona. Tem coisa que tem que ter uma ordem das coisas, pô. Tipo, tem coisa que representa que tá ok, mas tem coisa que não é assim. Não é porque tá ali, ai meu Deus do céu, quarto da menina que tem a mangle quebrada, então é por isso. Não! Não, caramba! Porque quem representa a Elizabeth é a Baby, pô. Não é porque tem uma mangle quebrada no quarto que tá aquilo lá. Sei lá, aquilo lá pode ser só um brinquedo quebrado, cara. Ele tinha essa criança chorona tinha literalmente um Fox sem cabeça. Quantos Fox não tem cabeça na franquia toda? Quantos Fox sem cabeça tem? Ai, Acor, não tem. Então, pô, não tem. Então automaticamente acabou, não tem o porquê de representar. É só a droga de um brinquedo ali no chão, cara. Nem tudo é pra fazer um vínculo com não sei o que, meu Deus do céu. Tem coisa que tá ali só pra representar uma outra parada. Tipo, nossa, os brinquedos da criança, acabou. Pronto. Simples, velho. Sei lá. Fora que outra coisa. O William Afton sempre foi ruim com as crianças dele, inclusive a Elizabeth, viu? Então, pra ele não se importar com ela, pra gente nem saber onde ela tá, também não custa. O filhinho ali do Purple Guy. E essa criança ser o Michael Afton, pelo amor de Deus, né? O Michael Afton botou ele mesmo na boca do Fred, velho, aquela coisa toda, né? Location e FNAF 4 tem grandes conexões entre um e outro, já que ambos os jogos falam muito sobre filhos do William Afton, do Purple Guy, o que é bem interessante, por sinal. Em FNAF 4, nosso protagonista é Michael Afton, o filhinho, e... Inclusive, a gente tem dentro do jogo, por exemplo, o quarto que deveria ser o quarto da garota, porém... Eu tô explicando, eu já expliquei antes, sem ter passado a cena, pra você ver como eu sei aonde isso vai dar. Como ela tá morta, não tem mais ninguém no quarto, principalmente. FNAF 4 também relata outro restaurante que... Não é porque não tem ninguém, pô. Não é porque não tem ninguém. Já tinha rolado um assassinato, sim, que foi o da Charlie. Foi o dela. Aqui não tinha Circus Baby Pizza World. Não tinha como ter. Porque o William Afton ainda tava na Fazbear. Não tem como. Ele ainda... Ele tá literalmente trabalhando aqui. Como que o cara pode ter 15 mil negócios ao mesmo tempo? Ah, mas durou um dia. Por isso que dá tempo, não sei o que. Não, depois ele fez a Circus Baby Entertainment and Rental. Que os animatrônicos eram pra ser alugados, pra justamente pegar criança em festinha infantil. Ele organizou aquele lugar todo depois. Ele continuou organizando isso na Afton Robotics. Ele fez a morte das crianças em 85. Meu Deus do céu, gente. O homem não pode estar em 15 lugares ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus, cara. Ele não pode estar aqui e depois lá fazendo a rental. Ele tá aqui e depois... Calma. Gente... Meu Deus! Ainda existia em parceria de William com Henry. Esse restaurante que sim, era o Fredbear Family Diner. Esse... Não é 82, é 83. Que era um restaurante que o Michael sempre ia, por sinal. E também tem umas coisas que começam a ser adicionadas. Não é o Michael, velho. Não tem nem como. O linkzinho ele falou que essa parte é complicada desse vídeo. Do livro aqui nesse jogo. Porque diferente de alguns outros jogos que os livros não são conectados com a série e tudo mais, aqui em FNAF... Os livros ajudam os jogos, não é pra ser substituto, sabe? Muitas das informações, tipo o nome da garotinha que virou Golden Freddy e tal, você só encontra nos livros. Então, ou você é obrigado a ler, ou você é obrigado a, sei lá, assistir os resumos do PlayStation, alguma coisa assim, porque, pois é, tem coisa que você só vai achar nos livros mesmo. Aqui dentro de FNAF... O meus da Fazbear Fright, eu também fiz. 4 nós temos pela primeira vez introduzido aquele pequeno objeto que parece um disco bem plano com uma bolinha vermelha no canto. Eu não me lembro exatamente o nome disso agora, mas esse é um objeto importante nos livros. Isso que também é uma arma pro Afton capturar crianças, por sinal, colocada dentro dos animatronics Funtime. Esse objeto pode causar assim... Eu vou ter um troço. Eu vou ter um Djavan 2 aqui. Esse negócio, disco de ilusão, não tem nos jogos. Não tem nos jogos. Não tem nos jogos, gente. Isso aí é uma bateria. Isso daí é uma bateria. Isso é literalmente uma bateria. Tem cara de bateria, tem função de bateria
E quando você mexe no Phantom Fred, é justamente falando que você tá tirando uma bateria. Ah, mas ele tá mentindo, ele é o disco de ilusão sim. Não é, cara. Não é. Não é. Então como você explica os Nightmares? Eu já expliquei os Nightmares várias vezes e eu posso explicar de novo. Os Nightmares são criações da cabeça do Michael Afton pelas coisas que aconteceram no FNAF 4. A gameplay do FNAF 4 tá acontecendo em forma de pesadelo, por isso que é o nome Pesadelo, quando o Michael Afton tá lá no FNAF 1. Por isso que vem Bonnie, Chica, Fox e o Fred. E aí vem os 4, porque era justamente eles, que ele tinha máscara, tudo. E ele tá com esses mesmos animatrônicos ali na frente dele, enfrentando no FNAF 1 inteiro. É por isso. Então os Nightmares é fruto da cabeça do Michael Afton pelas merdas que aconteceram. Por isso que do nada tem coisa de hospital, porque ele tá vendo o irmão dele morrer. Por isso tem coisa do Fredbear, porque o irmão dele morreu na cabeça do Fredbear, o irmão mais novo, que é a criança chorona. A criança chorona não é o Michael Afton, pelo amor de Deus. Alucinações e pesadelos. Não é alucinação criado por um disco. O Michael Afton passou pelos remanescentes, passou por um monte de merda e ele reimagina essas coisas em forma de pesadelo, porque isso traumatiza ele. Que eu já falei, explica os Dark Remnant, por exemplo, que é um negócio psicológico, que é um negócio que fica gravado na cabeça das pessoas, que aí isso às vezes se torna algo visível pra ela, que é o Shadow Bonnie, que é o Shadow Fred, que são os Phantoms. Nas crianças, não sei eu se era só em crianças, eu não me lembro ao certo agora, mas ele pode causar alucinações e pesadelos em pessoas. E justamente essa coisa tá tipo no quarto do Michael no FNAF 4 e é a... Não tem um lugar essa bosta de disco no FNAF 4! Não tem! Ai, Cor, mas então... Não tem! Isso só tá no Sister Location no peito do Phantom Fred. E é uma bateria. Vocês viram esse disco no FNAF 4? Não tem esse disco no FNAF 4, meu Deus. Razão dele ter um monte de alucinações com um monte de animais. Ah, mas o 4 e o Sister Location são ligados, Corey. É um em cima do outro. Aquilo lá é porque é o da droga do William Afton tava monitorando o Michael, pô. Enquanto ele tava trabalhando lá, ele falou assim, eu não vou deixar meu filho fazer bosta. Não quero que meu filho faça mais merda. Pô, já tinha perdido um. Aí ele só tava lá deixando o moleque lá, pô. E outra, essas câmeras podiam ser justamente pra ver a criança chorona lá também. Podia ter sido usado pra outra coisa. Sei lá, o William Afton é maluco. Ele via as coisas quando tava entrando na Afton Robotics, pô. Que tinha acabado de perder a criança. Ou já tinha esse sistema antes, não sei. Eu acho que ele fez esse sistema depois pra justamente ficar vigiando o Michael. Pra ver pro Michael não fazer bosta. E esse aqui não é o Michael, pelo amor de Deus. Animatronics muito capirotescos. Você não é o Michael, você não é o Michael. E antes que eu venha falar alguma coisa, você não é o Michael. Sim, a Freddy Fazbear Você não é o Michael! Que a Freddy Family Diner existia. Afinal de contas, o Michael tem os bonequinhos dos 4 animatronics. Você não é o Michael! Originais da Freddy Fazbear Pizzaria. O que significa que, entre aspas, eles já poderiam existir. Fora que... Eles já existiam, já tinha menção disso no Fredbear and Friends. Não é Freddy Fazbear Pizza, é Fredbear's Family Diner. Tudo é envolto do Fredbear, aquele bicho amarelinho que tá até lá em cima. O restaurante de FNAF 2 também já existia nessa época, já que no comercial a gente tem, além da Freddy Family Diner, a gente também tem a Mango no comercial. Não tem como. Isso aqui são só brinquedos. Justamente essa linha de brinquedos que virou inspiração para os animatrônicos. Isso tá explicando no próprio FNAF 2, meu amigo. Comercial e o Toy Bonnie. Então, tipo, 3 restaurantes já existiam aqui. É tipo assim, é você pegar... Igual o Funko. Eu tenho uns Funkos aqui perdidos, ó. Tem uns Funko ali de Band, por exemplo. Não é a representação dos bichos. É como se alguém pegasse, tipo... Eu tô pegando o bicho que é o animatrônico que as crianças gostam. Aí eu faço a versão deles de brinquedo. Aí a versão brinquedo, bonitinha lá, aquela coisa toda, ganhou um sucesso, uma notoriedade. Vamos fazer então uma versão animatrônica desses brinquedos. É por isso que se chama Toys.
do nada. Aqui em FNAF 4 nós temos um Purple Guy muito obcecado pelo filho dele também não morrer pra algum animatronic. Apesar de ser um psicopata louco que mata crianças, ele ainda se importava com as crianças que... Não, ele não se importava com os filhos dele assim direito. Talvez ele só monitorava para as crianças não fazer bosta com os animatrônicos ou alguma coisa dele. Porque isso tem nos livros. Ele não queria que... E tanto que isso é muito mais provado que a própria Elizabeth fala no Sister Location. Meu pai nunca quis que eu ficasse perto dos animatrônicos. Nunca quis que eu chegasse perto. Talvez tinha alguma bosta na casa dele. Então ele não queria que os animatrônicos chegassem perto. O que tem provado, tem que ter o que tem no jogo. O que tem no jogo é... Ele não gostava que as crianças chegassem perto dos animatrônicos. Talvez ele vigiasse justamente pra isso. Para as crianças não chegar perto dos animatrônicos. Mas adivinha o que aconteceu? O irmão mais velho bota a criança chorona na boca do Fredbear. Michael Afton mata o irmão mais novo. E a Elizabeth morre pra Baby. Ele tinha feito, entre aspas. Depois de perder um filho, ele não gostaria de perder outro. E os métodos dele são um pouco agressivos, né? Ele cria traumas psicológicos na mente do próprio filho, justamente por filho não sair. Não, que ele criou trauma na cabeça da criança, com certeza, mas não por isso. E não se aproximar dos animatronics, fora o fato de que em Sister Location nós temos... Explica, Corey, como que o William Afton, então, vê os Nightmares na Ultimate Custom Night? Vocês esqueceram que todo mundo morreu no FNAF 6? Vocês esqueceram que todo mundo morreu, assim. Ou pelo menos era pra todo mundo ter morrido. Então, acredita-se que sim, Michael Afton morreu no FNAF 6. E aí, então, esta coisa do Golden Fred pegar as coisas que aconteceram no passado, entrou e viu também o que aconteceu com o Michael Afton e acabou pegando os pesadelos e as experiências dele. Porque tem coisa que o William Afton não chegou a ver, que é os próprios Nightmares. Tipo, como que ele pegou os Nightmares, então? A Cassidy, com versão Golden Fred, prisionando o William Afton, foi lá e plau, pegou e vral. Vou jogar tudo na cabeça do homem, já que o próprio filho dele tá aqui. Por quê? Isso, na hora que vai ver o livro, então, na hora que tem lá o Survival Logbook, que é do Michael Afton, e é lá que nós descobrimos o nome do Golden Fred. Então o Golden Fred, que é Cassidy, com o Michael Afton, eles tiveram algum contato. Pode ser justamente na época do FNAF 1 que o Michael Afton possa ter descoberto quem que é. Por isso que tem esse Survival Logbook. E é por isso também que tem aquele livro. Nada impede do Golden Fred ter visto, porque o próprio Michael, perdão, ele imaginava o animatrônico na versão Nightmare. Ele imaginava, ele sonhava com isso. Então, na hora, Golden Fred, que foi descoberto, né, o nome e tudo pelo próprio Michael, porque o livro é dele, ele pegou e foi lá e... tem uns pesadelos aqui, vou pegar esse pesadelo e jogar pro homem ruim também. Tanto que, ó, eu fui dado carne pra ser o seu tormento, que é a quem foi dado carne, o Nightmare. O Nightmare não existe. Aquela sala secreta, e as câmeras dessa sala secreta são conectadas à casa de William Afton. Ou seja, o cara ainda tinha... Não existe, que eu falo é assim, não existe em termos de, tipo, um animatrônico feito daquele jeito, entendeu? Ele é a criação da cabeça do Michael. A câmera pra vigiar o moleque quando ele não estivesse em casa. Tipo, vigilância total pra que o garoto não chegasse perto dos animatronics. Vigilância essa que nem tá funciona certo. de verdade, porque no próprio aniversário do garoto, que vai ser comemorado no restaurante Fredbear Family Diner, a gente sabe que o irmão dele vai lá, né, faz aquela grande piada, e aí, né, parece que deu ruim, né, mano? Parece que o Michael morreu, né? E esse foi o... incidente que ficou conhecido como a mordida de 83, que além de ter, entre aspas, matado Michael Afton, faz com que o restaurante também feche. E logo depois disso aqui, a parceria entre o William Afton, o Purple Guy, e o Henry acaba, sendo assim os dois... Na verdade, a parceria dos dois já muito provavelmente já devia ter acabado, né? Porque se a Charlie morreu antes, ele já deve ter saído da empresa na época que a Charlie morreu. E aí... a Fredbear's Family Diner pode ter sofrido uma reestrutura, porque tem algumas evidências de que existia um Fredbear marrom. E aí o Fredbear marrom é justamente na época que aconteceu o assassinato da Charlie, que é aquele minigame do bolinho até. E aí depois, com a saída do Henry, o William Afton tomou conta de tudo. E aí ele reformulou todas as coisas, e aí fez o Springbone e tudo. Já, na verdade, talvez já tinha o projeto, mas aí
o Spring Bonnie surgiu, aquela coisa toda, papapá. Os dois se separam, e aqui uma grande lacuna que deu muito trabalho para os teoristas de 2017 foi criada porque justamente o Michael Afton é esse garotinho do FNAF 4 e ele morre no final de FNAF 4, fica meio óbvio que ele praticamente morreu, ou no mínimo entrou em coma profundo, já que o cara tomou uma mordida no cérebro praticamente, porém a gente sabe Ah, a criança chorona, ela morreu mesmo. que Sister Location, o protagonista de Sister Location também é o Michael Afton. E o protagonista de FNAF 6 é o Michael Afton também. E do FNAF 1, e a Noite 7 do FNAF 2, e o FNAF 3 também. Então, qual que é a brisa? Não era pra ele ter morrido, entre aspas? Aqui a gente tem muita coisa em uma cutscene só. No entanto, essa cutscene final aqui, ela realmente é bem interessante e bem reveladora. Afinal de contas, até agora na nossa timeline, os animatronics que morreram, aqueles 4, 5 crianças iniciais, eles ainda não tinham um animatronic físico. O Fred, a Chica, o Bonnie e o Fox, eles ainda não tinham sido transformados em animatronics físicos, justamente por Talvez já, mas eu também não tenho como confirmar isso. porque a Puppet ainda não tinha sido morta, ela ainda não existe. Então o que nós encontramos quando nós morremos são nossos amigos. Afinal de contas, a gente sabe que se todos esses restaurantes, os 3, eles coexistiam na mesma época, inclusive Michael tinha até brinquedos do primeiro restaurante, Dói toda vez que ele refere a criança chorando como Michael, viu? significa que eles frequentavam os mesmos restaurantes, já que era um restaurante do pai dele, inclusive. E nos livros, se a gente procurar bastante alguns easter eggs que eu fui procurar no Reddit na época, nós conseguimos até encontrar uma suposta amizade entre Cassidy, que viria a virar o Golden Freddy, e Michael, que viria a morrer agora no FNAF 4. Tem até uma pequena conversa. Não, a relação que eu provei é do Michael procurando as coisas do pai, que ele faz lá, até escreve o Survival Logbook. E o Survival Logbook, escrito pelo Michael, que tem evidências do Golden Freddy, talvez a relação surgiu daí. Não isso aqui é a criança chorona e o pai dele, Fredico lá. Dela, a Cassidy perguntando pro Michael: nossa, qual é o seu brinquedo favorito do restaurante? E ele fala que o brinquedo favorito dele é o carrossel. Isso se referindo ao carrossel de FNAF 2, mostrando que sim, quando o Michael estava vivo, o restaurante de FNAF 2 já existia. Posteriormente, aqui, Michael Não, isso não prova nada, meu amigo. Esse carrossel já podia ter até antes. Podia estar em 85 também. Não faz diferença isso. Não. encontra seus amigos, e aqui a gente já tem outra brisa, que não é o Golden Freddy falando que vai consertar, que né, tem aquela frase onde ele fala: eu vou consertar você, vou trazer você de volta. E não é o Golden Freddy que tá falando isso. É William Afton. Aqui a gente tem a maior brisa que tem dentro de todo o jogo. Eu vi o Mr. Léo e o Huey Station fazendo a teoria de que Michael teria voltado à vida não de maneira comum, ele teria voltado como um robô. E oh, Lord. Oh, Deus. Oh, papai. eu até concordaria com essa teoria, no entanto, eu acho que ela é um pouquinho falha em alguns certos pontos. Afinal, eles usam um ponto do último livro, o livro de FNAF The Force Closet, para confirmar isso. Onde nesse livro acontece um negócio que é o seguinte: vocês sabem que Henry, né, que é o outro dono da pizzaria, a filha dele morre e vira o Puppet. Ele, não suportando a dor de ter perdido a filha, vai lá e cria robôs para poder simular a filha dele, digamos assim. Isso no livro. E esses 4 robôs, que são que dá nome, né, The Fourth... É que esse bicho aí na tela é um pouco confuso. Ele é a representação do desenvolvedor. Não é o Henry. Não é o Henry esse cara aí. Closet ao livro são robôs de idades diferentes. E o robô, ele é tão bem feito que a gente só descobre no final do livro que o robô era um robô. De certa forma mostrando que, tipo, era possível fazer robôs absurdamente bem feitos dentro do universo de FNAF. No entanto, mesmo... Então me fala, qual parte do jogo a gente descobriu que o Michael Afton é um robô? Nenhuma parte. Assim, isso não confirma a ideia do porquê que o Michael envelhece dentro do jogo naturalmente. E por que a pele dele fica podre. Afinal de contas, no livro, os robôs, eles são robôs. São robôs mesmo, feitos de lata. No entanto, o Michael no Sister Location... É porque é o irmão mais velho.
Ai, minha voida. Ele apodrece por conta dos efeitos do Scooping 1 dos bichos entrando dentro dele. A Fazbear Frights tem relato disso, onde tem o cara entrando, né, com as mini-urinas dentro dele, ele vai ficando roxo. É como se estivesse fazendo ferida dentro dele. Mas ele não morre por conta dos remanescentes. Quando os animatrônicos saem, e aí só fica o remanescente dentro dele, aquilo vai começando a curar o corpo dele. E aí ele volta meio que ao normal depois. Ele não morre por causa dos remanescentes, pô, que estão dentro dos robôs. A gente sabe que a pele dele vai apodrecendo. Dos animatronics. Ele envelhece naturalmente. O que, pelo menos pra mim, mostra que ele não virou completamente um robô. Pra mim, pelo menos, o que deve ter acontecido é que, no mínimo do mínimo, um exoesqueleto foi instalado. Então vamos dizer que aqui no final de FNAF 4, William Afton, Não, o remanescente tem esse poder de cura, pô. depois de tudo que aconteceu, ele pega o filho dele, mete um exoesqueleto, faz uns ajustes ali no cérebro, mete uns parafusos, e o moleque volta 50% ciborgue ali, porém ele ainda tem uma pele humana. Não tem essa de ciborgue. O único bicho meio ciborgue que nós temos é o Springtrap. Mas é porque ele é um acidente, ele não foi nem criado por ninguém. Ele é um acidente do William Afton morrendo pros fantasmas. Mas em nenhum momento tem ciborgue nessa franquia do caramba toda. Esqueçam a ideia de ciborgue. Ciborgue, o único que encaixa é o Springtrap, vulgo Burn Trap. Ou Homem por Trás do Ruim. Mas, no geral, não tem essa. A criança, quando entra dentro do animatrônico, ela é fundida naquele metal, naquele ferro todo. Tanto que tem até o Together Forever, lá do Fazbear Frights, que vai explicar até um pouco melhor isso. O que acontece com uma pessoa dentro do animatrônico, ela meio que se funde ao ferro e tal, pelo aquecimento do negócio do animatrônico lá. Aquelas coisas loucas que a alma podia fundir no animatrônico. É meio que isso. E também a parte da Scooping, que tirava a parte do que, vamos pôr assim, o animatrônico garimpou e depois podia colocar de volta. Que a gente sabe que vai ficar podre depois. Essa ideia de que Michael seria um robô, mas ao mesmo tempo ainda seria humano, justificaria muita coisa. Como, Não, ele é só humano. por exemplo, o fato de que, ok, ele ainda é humano, porque a gente sabe que no final de Sister Location, nós tomamos aquele corte da Scooping 1 e a gente ainda consegue sair sangue da gente. No entanto, mesmo saindo sangue, a Baby, que é de certa forma a nossa irmã, ainda fica falando pra gente, você não vai morrer, você não vai morrer. E a gente sabe que o Michael, ele comporta dentro dele o Enard, que é aquele animatrônico cheio de exoesqueletos que fica dentro Por que você tá postando uma foto da Mangle, sendo que é o Energy? É duas coisas completamente diferentes. da gente e usa a gente pra poder escapar e ir pro esgoto. Não tem como o Michael tá vivo se ele comportou aquilo tudo dentro dele. Tipo, no mínimo tinha que ter alguma coisa alternada dentro dele. Então a gente fica com essa parte e vamos pro próximo pedaço. Agora que nós tivemos o fechamento da parceria de William Afton e de Henry, nós só temos dois restaurantes que ficaram ali funcionando. Pelo menos por enquanto, a Freddy Fazbear Pizzeria ainda não tinha fechado. E também nós temos o restaurante do segundo jogo, o restaurante de FNAF 2. Esse restaurante só ficou aberto por 3 semanas. Não tem como ter nascido em 83 pra fechar em 87. Esse que já existia quando o Michael era pequeno, como eu já falei pra vocês. Não tinha como. E esse que muitos teoristas, inclusive eu, sempre acreditei que fosse o restaurante que aparece em FNAF 6. Não o restaurante do jogo de FNAF 6, mas aquele que tem um minigame, sabe? Que você tá num carro e você vai pra um restaurante chamado Juniors. Justamente que é aquele restaurante da grande reabertura. Juniors pareceria um nome interessante. Por que não chamar o segundo restaurante de Freddy Fazbear Pizzeria Juniors? Para crianças um pouco mais novas. Afinal de contas a gente sabe que o Henry descartou os animatronics antigos por conta do defeito que tinha dado neles e tudo mais, né? O cheiro de podre que tinha nos animatronics. Não, cara. Não, pô. Já que, né, tinha uns corpos ali dentro, né, então... Mas a gente não vai falar sobre isso. E ele cria novos animatronics com uma temática ainda mais jovem para crianças ainda mais novas. Esse restaurante que, inclusive, era o favorito do Michael Afton, porque tinha um carrossel e tudo mais. A Juniors poderia ser qualquer outra pizzaria. Podia ser um lugar que o William Afton tava querendo comprar. Por isso, tipo, para de encher o saco de você tá querendo comprar isso aqui. A Juniors era... A Juniors... Só existe. Coisa que eu já falei pra vocês, esses animatronics que o Henry fez eram muito mais bem feitos e muito mais feitos pra segurança. Eles tinham um sistema de reiniciação mais rápida, toda aquela coisa que o narrador, né, que o carinha do telefone fala pra gente dentro do jogo, coisa bem interessante. Então os animatronics daqui também eram... Bizarro, né? Ele para o carro mó longe da casa. Na hora que eu percebi isso, né?
É como se ele não quisesse falar que ele mora ali. Seguranças para as crianças, fora que um novo animatronic foi feito. Nós tínhamos neste jogo um animatronic que foi especificamente feito para proteger a filha do Henry. Afinal de contas, parece que ele viu que o William Afton perdeu 2 filhos, ele ficou meio cagado, então ele fez um animatronic para poder Não. Tinha acontecido, cara. ficar de guarda particular ali pra ela. Esse animatronic que a gente sabe que era a Puppet. Inclusive, isso é o que dá vida àquela cutscene do FNAF 6, onde a gente vê que a filha do William Afton fica do lado de fora. Ela fica jogada pra fora e aí nisso ela morre. E aqui a gente tem uma conexão entre 3 jogos. Sim, a gente tem uma conexão entre 3 jogos de FNAF que eu acho muito louca, por sinal. Esse minigame no FNAF 6, onde a gente tá indo nesse restaurante chamado Juniors, eu acho interessante porque ele mostra que a gente tá jogando com William Afton, pelo menos pra mim. Porque não faria sentido o Michael não poder entrar. Vocês lembram que quando a gente vai entrar no restaurante, nesse minigame aqui, o guarda fala pra gente que a gente não pode entrar. Qual é, cara? Você não pode entrar e tudo mais. Por que a gente não pode entrar? O que seria isso? E eu acho que tem uma razão muito explicável pra isso. Nos Estados Unidos, a maneira como a polícia funciona é um pouco diferente. Creio eu que nessa época, William Afton já estava sendo acusado de ter matado as crianças. Porém, tem... Eu já falei que não é assim que funciona. A polícia não fica de tocar esperando o bandido agir. uma visível falta de provas de... Assim, tipo... Algumas vezes fica, mas eu falo tipo, ah lá, vai matar a criança. Matou, agora nós pode ir lá e ver. Não é assim. A polícia já vem com mandado, a polícia já tem prova, já vem com mandado, já vem investigando, já vem pegando coisa, já vem pegando coisa da sua casa, já vem fazendo busca e apreensão. A polícia já vem fazendo um monte de coisa. Pô, meu Deus. Assim, pra que ele pudesse ser preso. Então, Henry, vendo que ele poderia ter sido responsável por aquilo, simplesmente afastou ele do restaurante, falando pros guardas não deixarem ele entrar. E a gente vê que tem até guardas. Lembra que eu falei pra vocês que esse restaurante era... Que guarda que tem aí, meu Deus? Bem mais protegido, entre aspas. O restaurante dos Juniors é o mesmo restaurante que acontece essa cutscene no FNAF 6. Não! Ai, minha vaida! Não, cacete! Oh, meu Deus do céu. Ai, tem segurança. Que segurança que tinha ali, meu Deus do céu? Tem literalmente um cara passando lá. Tem uma criança lá de fora. Você tava falando que tem um segurança. Você falou que a Junior tem da droga do segurança lá de fora. Que homem na droga da humanidade, da vida, da voida, ele deixa a criança sair correndo pro beco. Ou melhor dizendo, o homem por trás do ruído. Ah, lá, vou pegar a criança. Aí sequestra a criança, joga no beco. Que segurança é esse? E pra que se tem o segurança, pra que vai precisar da Puppet? Não faz sentido. Não faz sentido o que você tá dizendo. Onde a filha fica pra fora. No dia que ela fica pra fora, tá acontecendo uma coisa normal, uma festa lá dentro. E também está acontecendo uma tentativa do Purple Guy de entrar. Então ele tá tentando entrar, a garota tá do lado de fora, ele pensa... Análise. Uma coisa interessante é que nessa parte aqui do mini... Análise. Análise do que, meu amigo? Você não tá falando nada com nada, Linkzinho, pelo amor de Deus. Game, a gente também tem uns pôster de procurado, sabe? Creio eu que deveriam ser do William Afton, provavelmente, do Purple Guy. Inclusive, a gente vê que... Não, eu já falei, cartaz de procurado não funciona assim. Por que vai pôr cartaz de procurado num beco? Por quê? Não, cara, cartaz de procurado não funciona assim. Cartaz de procurado você coloca na delegacia. Ou o cartaz de procurado coloca na base do xerife. Pra que botar o cartaz de procurado na droga da pizzaria? Aquilo ali é a referência do pôster que tem no Security Breach. Tá certo que não tinha como saber na época, 2020. Mas esse cartaz não parece um cartaz de procurado. Porque tem um negócio aqui do lado, tem um negócio aqui do lado, tem um negócio em cima e várias outras informações. Poderia muito bem ser... Olha, Fred Fazbear Pizza, liga aqui pro telefone pra você pedir um negócio. Parece muito mais, é um bicho de chapéu ainda. Dá pra ver literalmente que é um chapéu. A Puppet era realmente feita pra poder salvar a filha do Henry. Tanto é que ela fica procurando a menininha dentro do restaurante. Quando ela não acha, ela vai pra fora. E mesmo tomando uma pá de choque por ser um robô na água, ela vai até a filha. E aí quando a Puppet chega lá, ela desliga. No entanto, a garota reencarna na Puppet. Sendo assim, a filha do Henry também morreu aqui. Logo depois disso, na cronologia, nós vamos para um minigame chamado Salve Eles, Save
Den, que é aquele minigame onde a gente vê a Puppet dando vida aos animatronics. Isso que explica muita coisa. Logo depois disso aqui, do que isso aqui aconteceu, o que rola é o seguinte: os animatronics descartados da primeira pizzaria estavam descartados e colocados na segunda pizzaria, já que a primeira pizzaria estava ali passando por vários processos e tudo mais. Então esses animatronics foram jogados na Juniors, digamos assim. Então a Puppet, estando lá, procurando por alguma coisa pra fazer, pra uma maneira de salvar aquelas almas que... Procurando alguma coisa pra fazer. A Puppet que não tinha nada melhor pra fazer na vida dela. A Puppet tava procurando alguma coisa pra fazer, ela vai lá e ressuscita as crianças. morreram como ela, assim como tem naquela cutscene do FNAF 6, sabe? O Henry falando, minha Ai, filha, meu eu sabia que Deus. você não iria embora, eu sabia que você tentaria salvar e proteger mano, os muito outros. bom. O minigame se chama Save Them e é justamente a Puppet colocando as máscaras, dando vida àquelas crianças de volta nos animatronics. E por isso até o momento na timeline a gente não tinha os animatronics físicos, mas aqui, depois disso aqui, os 4 ganham um animatronic, menos o Golden Freddy. O Golden Freddy também. Ele foi colocado uma alma dentro dele, pô. Golden Freddy, a Cassidy, a mina é tão top, mas tão top, que ela se deu um animatronic. E olha que ela nem tem um animatronic físico, ela é tipo um fantasma, mano. A mina é braba mesmo. Não, cara. Não, tá na droga do minigame. Na hora que vai fechar, aparece uma quinta criança e aparece logo o jumpscare do Golden Freddy, cara. Pô, mano, isso já tava no FNAF 2. É esse que o grande problema dessa época é que a galera tentou reescrever FNAF. Até então, tudo tava sendo feito bonitinho, lá, compreensível, bonitinho, coisa fofa. Mas aí depois a galera foi reescrevendo o FNAF. Não tô falando nem o Scott Calton, tô falando... A galera tá pegando coisas que já tem pré-estabelecida, que já sabe como aconteceu, e a galera tá lá redesenhando, entendeu? Pô, cara, não, a Puppet que deu vida, cara. Você sabe disso. Pô, cara, eu tô engolindo, não tô engolindo, eu tô falando, tá, deixa ele falar. Eu sei que não é assim que aconteceu. Tipo, o Save Them acontece realmente no FNAF 2, cara. Não tem como acontecer em outro lugar, não tem como acontecer em outra época. É realmente as crianças que estão morrendo lá. O restaurante é igual. Não, isso é o FNAF 2 já? É, o restaurante do FNAF 2, o layout é igual, pô. Não tem como ser outro lugar. O Save Them não pode ter acontecido aqui. Ah, mas se a gente colocar que o FNAF 2 aconteceu antes... Não, por isso que eu tô falando, não aconteceu antes. O restaurante é de 87, não tem como aquele restaurante ser de 83. Não tem como. Tá no próprio jogo falando, você tá reescrevendo o jogo. Meu Deus! Nós sabemos que tem a mordida famosa, a mordida de 1987, que há anos as pessoas já sabem que foi por conta da Mangle. Ok, foi por conta da Mangle. Legal, mas justamente o que aconteceu, a gente pode ter a explicação disso justamente por conta da Puppet. Ela fala na Ultimate Custom Night que ela é bem esperta, ela é bem atenta e ela manteve sua consciência mesmo depois de morrer. Porém, os outros animatronics não, eles somente agem como animais. O ódio e o desejo por vingança deles faz com que eles ataquem qualquer pessoa que tenha roupa de guarda noturno. Que é como o Purple Guy geralmente se vestia. O que significa que os animatronics viram pro Jeremy Fisher, vem ele lá e pensam, mano, eu vou matar esse cara. A Mangle acaba dando uma mordida nele em alguma das semanas de trabalho do Jeremy. Não, não é em algumas das semanas de trabalho. É literalmente no último dia de trabalho que ele vai cobrir a droga do aniversário no outro dia de manhã. Tanto que é o Michael Afton que chega à noite pra ver o que tá acontecendo e ele vê o caos todo estabelecido já. E aí nós temos a mordida de 87, que também faz com que esse restaurante feche. Meu Deus do céu, morre tanta gente nessa história, pelo amor de Deus. The others are like animals, but I am... Nossa, ele falou tudo errado. Ele falou que a Mangle tinha a voz do negócio, mas era a Puppet. Nossa, very verdade. aware. E é mais ou menos nessa época também que o Afton tá começando a ter aquela ideia de imortalidade. Já que... Não, ele já tinha essa ideia. Ó, pra galera não se confundir. Aconteceu morte da Charlie. Morreu criança. Morreu, virou Puppet. Acontece Golden Freddy depois. Michael Afton bota a criança chorona dentro do Freddy, beira da boca. Boquinha nhaque. Vira depois pedaço, né? Aquela coisa da criança dentro do animatrônico. E aí a criança morre. Criança chorona. Depois, William Afton, pistoleta, vai e descobre que o filho dele de alguma forma tá ali dentro. Ele vai, sai da Fazbear Entertainment. Fazbear Entertainment continua, não sabemos quem é os donos.
E aí ele faz Circus Baby Pizza World, faz os Funtimes, que os Funtimes têm características assassinas. Então quem criou foi o próprio William Afton. E aí depois foi lá, vai, coisa linda, maravilhosa. Dura um dia, pega a Elizabeth, outra filha dele. Nesse meio tempo, ele dá o castigo no Michael Afton. O Michael Afton fez um negócio com o irmão, virou assassino. Talvez ele possa até ter visto que o filho dele tem um negócio parecido com ele de matar. Porque, né, ele matou a Charlie e aí o Michael matou o irmão mais novo. Beleza, Elizabeth foi lá, vai na Baby, morre pra Baby. Ele fecha o lugar, faz a Circus Baby Rental, vai lá, né, faz todo o negócio, faz Sister Location. Beleza. Faz 85, ele mata as crianças e coloca nos que viria a virar os Withereds. Depois disso, o restaurante 85 é fechado. Vamos, em paralelo, Michael Afton vai atrás do pai, vai ver o que tá acontecendo, porque o pai dele começa a falar, venha ver meu filho, que não sei o que, vem atrás de mim. Vai lá, vai atrás do homem, vai, acontece os eventos da Sister Location, ele encontra a irmã dele, ele encontra as coisas, acontece a Scooping, ele é passado pelos remanescentes dos robôs, o Michael Afton vai lá e vira o bicho roxo, e ele volta à vida pelos remanescentes. Beleza. Os animatrônicos saíram através do Michael Afton. Show de bola. Eles estão soltos agora no mundo. 87. Acontece mais assassinatos, mais coisas. O restaurante dura 3 semanas só. Acontece de novo a palhaçada. Tem mais gente matando. A Fazbear começa a ficar preocupada. Acontece a investigação policial. O lugar começa a ameaçar de ser fechado. O lugar é fechado porque aconteceu a mordida do segurança. E aí depois... O lugar, no último dia, o Michael Afton aparece, vai lá na última noite e não encontra o pai dele. Ele tá ainda procurando o pai dele. Lembra que ele tá procurando o pai dele? Ele não achou no Sister Location, ele tá procurando ainda. Chega no FNAF 1, vai os mesmos animatrônicos que foram largados dos Withereds. Foi lá, tudo. Ah, Cor, para de bater aqui, me deixa que eu tô puto. Aí vai lá, deixa lá, põe o negócio, põe no FNAF 1, reestrutura os animatrônicos, ainda tem criança morrendo. William Afton fala, tem gente vindo atrás de mim. A investigação dá uma conclusão, fala que tem ligação com a Fazbear, tem alguém envolvido. O William Afton começa a se cagar de medo. E aí, esse minigame acontece no FNAF 1 em 93. Os animatronics estão agora possuindo outras pessoas. Então, eu acho bem interessante. Os animatrônicos estão possuindo agora, inverteu tudo. Porque essa parte no FNAF 2 também é aquela parte que o Afton tava entrando... Não, agora os animatrônicos que possuem as pessoas. Não as pessoas que possuem os animatrônicos, né? Agora é o linkzinho reverso. Dentro do restaurante do FNAF 2, da Junior justamente, e tava pegando umas peças. Já que ele já matou uma criança, né? Então, o que impediria ele de ficar voltando ali pra poder tentar pegar mais peças? Isso que são os minigames do FNAF 3, mostrando ele entrando, Peça? Do que você tá tirando de peça? quebrando os animatronics e pegando peças pra ele, pra tentar estudar e descobrir como que ele pode se tornar imortal. Ele tá não tentando ser pego. O estudo da imortalidade é o Sister Location, que é o Scooping Room, que é os remanescentes. Não tem como ser o estudo agora. Não tem como. O estudo do remanescente é no Sister Location. Não tem como acontecer depois de novo. Ele tá perto de ser pego. E ele tá querendo deixar as coisas pro filho dele fazer. Dentro de um animatronic. E justamente é por conta... Mas o filho dele não consegue achar ele também. E aí depois... Acontece os eventos dele soltar as almas vão atrás dele, ele entra no Springtrap, o Springtrap tá velho, né, o Springbone no caso, acontece a chuva, ele fica preso, vira Springtrap. O lugar todo é fechado, inclusive essa parte de trás aí, que já tava selada, mas ele conseguia abrir, aí o lugar inteiro é fechado e o bicho morre lá dentro, fica todos esses anos. Aí o Michael fica anos procurando ainda o pai, em outras localizações, ainda continua procurando ele e tal... E aí só volta na Fazbear Frights, pô, em 30 anos depois. Disso que a Circus Baby Pizza World só tinha a Baby como animatronic. E aí tem aquela dúvida, né? Tipo, de onde que vieram os outros Funtime? Eles são criados agora. Depois de nós termos passado FNAF 1 e 2, no caso, depois de ter quebrado todos os animatronics iniciais, entre aspas, William Afton pega as partes desses animatronics e junta eles. Afinal de contas, se ele pegou as peças, ele fez algo com essas peças, provavelmente melhorando elas ou transformando elas em algo melhor. E isso que também é usado...
É muita fanfic pra um vídeo de teoria no só. livro. No livro de FNAF, jovens, tem umas coisas muito interessantes, onde o próprio Scott deixa claro que almas podem ser divididas e separadas, como se você pudesse pegar um pedaço de uma alma e deixar aqui, outro pedaço da alma deixar ali. Sim, então, é por isso que a agonia é uma parte da alma também. Porque eu tento explicar isso sempre, mas a galera nunca entende. A agonia é uma parte da alma, é também um negocinho da alma. Espero que tenha ficado claro. Quando ele quebra os animatronics, uma parte das almas das crianças ficam dentro do restaurante, outra parte vai com as peças. Sendo assim, as almas das crianças que ele quebrou os animatronics se juntam e viram uma alma só. O que faz com que ele divida essas almas meio que de novo, é bem confuso, e crie os animatronics Funtime, que a gente conhece. Os Funtime já existem, você tá explicando tudo. Essa teoria é muito confusa, cara. Essa teoria é muito confusa. Como é que o pessoal gostou disso na época? Isso aqui é muito confuso. Conhece como Ballora, a gente conhece a Funtime Foxy e a gente conhece o Funtime Freddy, que também tem o Funtime Bonnie ali, né? Que juntaria aquelas 4 almas das crianças juntas ali, uma na outra. Eu digo que essas almas elas foram juntadas em uma só, uma alma confusa, digamos assim, justamente pelo... Uma alma confusa. Socorro, Linkzinho. Agora eu entendo porque você detesta esse vídeo, cara. O fato de que, depois de juntar essas almas, a gente sabe que, no final do Sister Location, os animatronics Funtime, todos, eles quebram seus próprios corpos e se juntam como uma animatronic só. Esse que é o Ennard. O Ennard é como se fosse a junção de todas aquelas almas que ficaram juntas, depois ele tentou separar e elas se juntaram de novo. E o que aconteceu com a outra parte das almas das crianças, Link? Elas ficaram presas ali no restaurante, justamente. Tanto é que no final do FNAF 3 nós temos um minigame que mostra como o Afton virou o Springtrap, que é a outra parte das 5 crianças justamente se torna aquilo. A outra parte das crianças tenta matar o Afton e meio que consegue, já que o Afton entra na roupa do Spring Bonnie, é amassado pela roupa e ali ele também morre. Algo que eu acho interessante. Aquele Hand Unit tava ali? Eu não lembro agora. O interessante aqui é que se explica uma ponta solta que ninguém nunca conseguiu explicar, que era aquele simples fato de que a gente sabe que o Puppet no final do FNAF 3, ele tenta libertar aquelas almas, né, dando aqueles presentinhos para as crianças e tal, e o final verdadeiro mostra que não, ele não consegue libertar as almas. Por que ele não consegue? Porque aquelas almas estavam tipo faltando 50% do download, elas estavam no Ennard, boa parte das almas, de certa forma talvez a consciência e a vingança. Não, essas almas aí são outras crianças, pô. O cara matou muita criança, sim. O William Afton matou muito. Se tem a ideia de que a Vanny possa ter matado 9 no Security Breach, o William Afton deve ter matado umas 20 no mínimo. A vingança das crianças estava no Ennard ainda, então não tinha como libertar elas. Pelo menos não enquanto ele não juntasse aquelas almas. E então aqui, depois que o William Afton morreu, nós chegamos na parte onde se passa o game de Sister Location. Afinal de contas, antes de William Afton morrer, obviamente ele criou o Circus Baby Entertainment, que é o local, é aquele meio que circo onde nós passamos o jogo Sister Location. Isso aqui é 86, vai. Essa parte aqui, nós já jogamos com o Michael um pouco mais adulto. E é interessante a gente saber que o Michael tinha um certo contato com o pai dele, inclusive. Afinal, a gente tem aquela cutscene onde o Michael fala: pai, eu encontrei elas estavam exatamente onde você disse que iam estar. Quem estava onde é o Michael falando que os animatronics estavam exatamente onde ele falou que estariam, ou seja, no subterrâneo, trancadas. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. Tem muita coisa interessante dentro daquela cutscene, por exemplo, o próprio Michael falando para as crianças: eles não me reconheceram antes, então não me atacaram. No entanto, depois eles pensaram que eu fosse você, mostrando que sim, os animatronics agiam de forma inconsequente e por conta disso estavam atacando o Michael. A própria Baby, inclusive, tem um jumpscare no jogo, ou seja, a Baby, ela é irmã do Michael e ela estava atacando o Michael por achar que o Michael era o pai dela. Bizarro. E nós sabemos que no final de Sister Location nós temos ali a visão do olho do Michael para poder mostrar que ele é filho do William Afton. O bicho tem olho roxinho também e tudo mais. E acontece aquilo que eu já falei pra vocês. A Baby consegue fugir do Circus Entertainment juntamente com os outros animatronics que também conseguem fugir. Afinal de contas, todos eles quebram seus próprios corpos ali na sala do Scooping Room, juntam-se em um só e se transformam em Ennard, entrando dentro de Michael. Isso aí e o Michael, é 85, tá? 86, ele sai e aquela fogem época lá. pro esgoto. Depois
depois de ter descoberto toda essa história bizarra dos animatronics, Michael parece ter uma grande vontade de encontrar o seu pai. E também de brinde nessa cutscene, a gente tem um momento ali pra poder mostrar que o incêndio na Fazbear Fright não funcionou. Quem não lembra o que é Fazbear Fright, é aquele lugar que rola o FNAF 3, que no final do jogo tem um incêndio lá que aparentemente mata o Springtrap. Essa cutscene pra mim é a melhor do jogo. A voz do Michael falando que vai encontrar o pai dele é bizarra. Mas essa cutscene é no Sister Location. Recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. Saudades quando o FNAF era assim. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Saudades E isso nos quando traz era ao desse fim jeito, desta cru. timeline. Michael está procurando seu pai, se passaram mais de 30 anos, já que já passou a época da Fazbear Fright. E olha que interessante, né? Tudo isso e o Michael continua vivo. O bicho é imortal demais. E Com remanescentes, ué. a gente tem o restaurante de FNAF 6, onde depois de muito tempo, Henry, aquele cara que ficou tristão depois que a filha dele morreu, que fez robôs para tentar substituir a própria filha, decide dar Não, ele não fez isso. Ele fez isso nos livros, não nos jogos. um fim em tudo isso que aconteceu. Eu acho realmente interessante isso aqui, porque dá pra perceber que teve até umas tentativas do Henry de ter contato com a própria filha, já que a gente sabe que tem aquele Fred meio necrosado, e aquele Fred meio necrosado, ele é justamente um Fred que foi feito pra aprisionar a Puppet, ele que foi feito pelo Henry, ou seja, talvez o Henry tentando capturar a filha dele, tentando conversar, e aí a gente tem um nome que mais faz sentido. FNAF 6 se torna Freddy Fazbear Pizzaria Simulator. Henry cria uma espécie de simulador de pizzaria e deixa ela aberta por apenas alguns dias, incluindo... Você esqueceu que isso aqui é um jogo ainda. É um jogo, cara. O desenvolvedor indie colocou dessa forma pra contar essa história também, pô. Não que o Henry tenha feito um simulador. O Henry fez um lugar justamente preparado pra alguém trabalhar lá, cara. Como se fosse, tipo, venha trabalhar aqui de novo e Eu tal. não sei pô. se ele tinha contato com o Michael, mas O Michael foi porque era mais um lugar da Fazbear abrindo. aparentemente ele chama Michael. O protagonista do FNAF 6, sim, ele é o Michael. E além dele ser o Michael, a gente sabe que todos os animatronics vivos até agora vão pra aquele restaurante, incluindo eles a Puppet, que tava dentro daquele Fred necrosado, a Baby, que sofreu algumas alterações, mas ainda tá viva, o Springtrap, que sabia que aquilo ali era uma armadilha, mas mesmo assim ele vai pra lá, e o Enard, que já tava com uma forma meio alternada e agora era conhecido como Molted Fred, que ainda assim era todos aqueles animatronics Fred em um derretido. só. Pois é, os animatronics viram outros animatronics Funtime pra depois virar o Enard, pra depois virar outro Fred. Meu Deus, o bagulho... Não, os primeiros animatrônicos eles não viraram Funtime. Não tem como. Não tem como. Os primeiros animatrônicos não viraram os Funtimes. Aqueles primeiros animatrônicos teve a morte em 85 e também teve morte nos Funtimes. Porque eles iam nas festinhas de aniversário e sequestravam a Creonça. é confuso. E isso nos leva ao aparente fim da franquia. Afinal de contas, a gente sabe que Henry, juntamente com todos esses outros, são queimados no final. O restaurante fica aberto apenas porque, né? Parece que deu errado seu plano aí, né, Springtraposo? E aí, finalmente, nós chegamos ao final de FNAF, só que não, porque a gente sabe que tem a Ultimate Custom Night. Ela que mostra Ele gravava no carro, não entendi. o nível de teor do Golden Freddy e o quão vingativo ele é. O Golden Freddy, ele mata tudo que ele vê pela frente, e é por isso que a gente tem escondido na Ultimate Custom Night aquela imagem que nos mostra a Cassidy, e a gente vê a cara do bicho, a gente fala, meu Deus, essa menina aqui é diabólica. Cassidy, de alguma forma, cria a Ultimate Custom Night, colocando William Afton, de certa forma, pelo menos uma parte da alma dele, em um purgatório eterno, onde ele vai ficar literalmente morrendo, sempre preso nas câmeras ali, morrendo pra todos os animatronics. Ela faz a Ultimate Custom Night como uma noite impossível dele sobreviver, onde ele pode morrer pra tudo. E é hilário, porque ele pode até mesmo morrer pro Springtrap, ou seja, o William Afton pode morrer pra ele mesmo, de tão trolladora que a Cassidy foi. Mano, Golden Freddy Você vê. tá como?
tá no ódio, full no ódio. E mesmo que a gente pense que, ok, esse é o final do jogo, temos que lembrar que as coisas ainda não acabaram. Em algum lugar, dentro de alguma dessas pizzarias, o espírito da Cassidy ainda tá ali, muito monstruosamente querendo uma vingança. Afinal de contas, a gente sabe que a gente tem uma cutscene no Ultimate Custom Night que mostra o Golden Freddy. E ele ainda tá piscando, tinindo ali de ódio. Creio eu que essa cutscene aqui é só pra mostrar mesmo que a Cassidy ainda tava na ativa. E a gente ainda tem FNAF Help Wanted, que mais uma vez tenta expandir o universo de FNAF, e ele acerta bastante. Apesar de muita gente pensar que ele é só tipo o FNAF normal, tipo você joga os outros FNAFs só que em VR, não, ele tem uma historinha dentro ali escondida que é bem interessante. Esse FNAF aqui, ele até tem um lugar dentro da timeline. Ele se passa de certa forma entre o FNAF 6 e o FNAF 3. Tipo, ele é meio que o penúltimo jogo da franquia. Ele mostra como que... Nickzinho. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Não sei se você tá vendo o vídeo todo. Vem aqui. Meu amigo. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou que o FNAF VR é entre o FNAF 6, o 3 e o 6 e o 3? Ele falou que o 3 é o último? Eu vou ouvir isso de novo, peraí. Não é possível. Ali de ódio. Creio eu que essa cutscene aqui é só pra mostrar mesmo que a Cassidy ainda tava na ativa, e a gente ainda tem FNAF Help Wanted, que mais uma vez tenta expandir o universo de FNAF, e ele acerta bastante. Apesar de muita gente pensar que ele é só tipo o FNAF normal, tipo você joga os outros FNAFs só que em VR, não, ele tem uma historinha dentro ali escondida que é bem interessante. Esse FNAF aqui, ele até tem um lugar dentro da timeline. Ele se passa de certa forma entre o FNAF 6 e o FNAF 3. Tipo... Nossa, velho. Eu vou ter um troço hoje! Eu vou parir 15 animatrônico! Nossa, da onde você tirou isso? Tá, vamos ver se ele explica. Tipo, ele é meio que o penúltimo jogo da franquia. Ele mostra como que a Fredbear Entertainment se manteve durante todo esse tempo, colocando o próprio Scott Calton dentro da franquia como personagem, de certa forma. O jogo de FNAF Help Wanted, ele cita como se os jogos de FNAF existissem no mundo de FNAF. Tipo assim, Você não vai explicar de onde você tirou que isso aqui é entre o 6 e o 3. E da onde você tirou da sua cabecinha que o FNAF 3 é o último? Tipo, da onde você tirou que o FNAF 3 é o último? Da onde você tirou que o FNAF 3 é o último? Da onde? Então pera aí, calma. Sendo que o 6 é literalmente o Springtrap morrendo de novo. E aí o 3... Você tá falando que o 3... Os eventos que acontecem no final do 3... Que é depois encontrando... Sim, que o Michael Everton vai achar o pai. Nossa, velho. Como se alguém dentro do universo ali de Five Nights at Freddy tivesse criado os jogos, amando da empresa da Fredbear. Tipo assim, como se no mundo de FNAF eles tivessem contratado o Scott Calton lá dentro pra fazer os jogos e colocar os boatos. Assim eles poderiam... Já começa que o Scott Calton é só uma piada e não tá dentro do jogo, tá? Se alguém ainda acredita nisso, pelo amor de Deus, não acredite. O cara que fez os jogos de espalhar os boatos falsos, né? Entre aspas, falsos. E assim a Fredbear continuaria existindo, mesmo com tantos processos de assassinato de crianças. E justamente assim que a gente consegue manter a Fredbear funcionando até FNAF 6. Tem outras coisas escondidas também em Help Wanted. Como, por exemplo, a gente tem aquelas fitas, né? Fita dentro de jogo de terror sempre tem alguma coisa escondida. Em Help Wanted, nós temos partes da alma, aparentemente,
de um negocinho chamado de Glitch Trap. Mais uma vez a gente tem que se lembrar daquilo que eu falei pra vocês que tem nos livros. Almas podem ser divididas, e algo aconteceu com William Afton quando ele morreu. Claro, a gente não sabe exatamente o que a Cassidy fez, mas aparentemente esse Glitch Trap, jovens, ele é como se fosse uma parte da alma do Springtrap, aparentemente uma alma que mantém as memórias e a maldade dele dentro do corpo, e digamos assim, a parte humana do Springtrap, a parte dele que representava William Afton, sua consciência foi jogada dentro de um purgatório eterno pra poder ficar ali sofrendo pra sempre. No entanto, uma outra parte dele foi separada em 12 pedaços, que são aquelas 12 fitas. 16 fitas. Quando a gente tá jogando Help Wanted, quando a gente junta essas 12 fitas, a gente libera 16. o Glitch Trap. E esse aqui é o Glitch Trap. Ele é bizarro. O que nos mostra que FNAF, na verdade, ainda não acabou. Mesmo chegando ao final da timeline, sabemos que o Golden Fred Ué, a timeline não acabava no 3, pô? ainda tá Ai, suave, meu Deus. fora ele, o Glitch Trap ainda tá suave também. Então talvez a gente futuramente tenha outro jogo pra poder definir melhor o que aconteceu com eles depois. Mas bom, jovens, esse era meu vídeo, ficou extremamente grande. Eu queria dar uma introdução pra vocês do que eu acho que aconteceu na timeline e tudo mais. Tem muita coisa que aparece em teoria de outros youtubers, como eu falei pra vocês, mas lembrem-se, jovens, isso aqui não é uma teoria revelando os mistérios de FNAF. Todo mundo que jogou FNAF sabe que FNAF já foi revelado há muitos anos, jovens. Isso aqui é só um vídeo meu falando... Onde? Onde que FNAF foi revelado? Onde que FNAF foi revelado? Me mostra o canal. Agora eu quero ver da onde você tirou que FNAF foi revelado. Me mostra essa teoria. Falando sobre a timeline, porque eu queria introduzir o universo de FNAF aqui no canal. E é claro que eu não ia introduzir o universo de FNAF mostrando outro canal. Por que fazer isso, sendo que eu mesmo podia fazer um vídeo com a minha visão? Já que tem... É o vídeo do Michael Afton falando do Michael Bot de novo. Se foi isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. coisas que eu não concordo com outros youtubers, e eu acharia ruim passar um vídeo pra vocês que teria informações que eu não concordo, tipo, ia ficar meio desconexo, tá ligado? A maioria dos outros youtubers, por exemplo, acredita que o Michael é um robô completo. Eu não acredito que seja um robô completo. A maioria dos youtubers acha que a primeira... Maioria dos youtubers. Eu não sou a maioria. Minha mãe falou que eu não sou todo mundo. acontecimento é a Puppet. Eu não acho que seja a Puppet. Seria ruim eu passar meio que uma... Que? A primeira morte não é a Puppet? É isso que ele falou? que o Michael é um robô completo. Eu não acredito que seja um robô completo. A maioria dos youtubers acha que o primeiro acontecimento é a Puppet. Eu não acho que seja a Puppet. Seria ruim eu passar meio que uma teoria pra vocês de outros youtubers, sendo que eu não concordo 100% e tal. Então eu decidi deixar isso aqui só como uma meio teoria, digamos assim, né? Mas enfim, espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. E coloquem aí nos comentários algumas coisas pra vocês que vocês querem que eu faça. Talvez de FNAF, talvez de outras coisas. Essa semana ainda vai ter a votação pra gente ver qual que vai ser a teoria da semana. Creio eu que vai ser de Inside, porque Alice Madness Return acabou de sair essa semana, beleza, galera? Beijo, abraço, valeu, falou e fui! Meu Deus do céu, velho. Nossa, velho. Nossa, realmente. Quando ele falou que esse vídeo é triste, eu não achei que fosse tanto, viu? Quando ele falou pra mim... Não é uma timeline, é uma linha do tempo, primeiro comentário. Não é uma timeline, é uma linha do tempo. Ah, bom! Caramba, 1h20 de vídeo, velho. Nossa, mano. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu já falei, o Linkzinho ele tem uma vergonha enorme desse vídeo aqui. Ele já falou, ele queria deletar esse vídeo aqui. Mas, infelizmente, o vídeo pegou muita visualização, né? 900 e poucas mil, ou seja, muita gente acabou acreditando. Nossa, cara, é muito... Nossa, não dá, cara. Isso aqui é... Essa teoria aqui é muito complicado. É muito difícil de digerir, velho. É muito difícil de digerir. Tem muita coisa fora do ar. Como eu falei, a teoria Michael Bot, ela é completamente esquisita, cara. Então, tipo assim, não sei de novo a fonte original disso mais, porque ficou tão diluído em não sei quantas mil teorias que eu não sei mais o que tá acontecendo também. Então, pessoas, eu só vou crer. O negócio é bizarro. O negócio é simplesmente bizarro. Muito obrigado por ter assistido. E eu sei que o Linkzinho tem vídeos muito melhores que esse aqui. Cara, esse vídeo aqui, velho, desculpa mesmo. Muita coisa... Ai, mano, muita coisa esquisita, muita coisa estranha, muita coisa bizarra.
Espero que tenham gostado. O Linkzinho tem teorias muito melhores. Do Linkzinho tem coisas muito melhores no canal dele. Eu acho que ele já até tem vídeos muito melhores de FNAF do canal dele. E é isso, povo. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. E também vai aqui, pessoas, na descrição pra ver o vídeo do Linkzinho também. E outros vídeos que eu tenho certeza que são muito melhores que esse. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês. E até a próxima.